Vamos ver uma aplicação agora dessas transformações de Galileu. Então, o problema é o seguinte. Letra A diz que você está num barco, tem um observador no barco, e ele está com uma velocidade de 10 km por hora em relação à água. Então, V do barco em relação ao rio, o módulo disso, é 10 km por hora. Só que a água está se movendo isso daqui no sentido norte. Só que a velocidade da água no rio em relação ao solo então a velocidade do rio em relação à terra é de 5 km por hora no sentido leste. Então, vou colocar aqui norte, sul, leste, oeste. Então, o barco está indo para o norte, a água do rio está se movendo para o leste, e a pergunta é qual a velocidade do barco em relação ao solo, ao observador que está fora do rio, por exemplo, para essa árvore aqui. Eu gosto sempre de desenhar os sistemas de coordenadas, porque às vezes fica mais simples, às vezes não, mas vamos desenhar assim, ó. Tem aqui o sistema de coordenadas referencial da Terra, e tem aqui um referencial do rio, ok? Então, esse referencial do rio está se movendo para leste, então para cá, com aquela velocidade ali, velocidade do rio em relação à Terra. Opa, tem aquele tracinho ali, não sei porque eu desenho. No referencial do rio, o barco está se movendo para norte, para cima aqui no nosso desenho, com essa velocidade. Então, velocidade do barco no referencial do rio. Então, se você desenha assim, ó, o que você quer? Então, essa velocidade é medida nesse referencial, essa nesse. Você quer a velocidade do barco nesse referencial da Terra. Então, você quer esse vetor aqui. Velocidade do barco no referencial da Terra. E daí, se você desenha assim, você vê que velocidade do barco no referencial da Terra é a velocidade do barco no referencial do rio, mais velocidade do rio no referencial da Terra. Isso daqui é um triângulo retângulo, porque isso daqui é norte, isso daqui é leste. Daí facilita nossas contas, que a gente só aplica Pitágoras. Então, VBT, o módulo dele é raiz quadrada de VBR mais quadrado mais RT ao quadrado. Então, é só fazer raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 125, 11,18, 11,18, então, 3 significativos, digamos, quilômetros por hora. Então, esse é o módulo da velocidade do referencial da Terra. Tá vendo que ele está se movendo aqui com 10, mais para cá com 5. Então, o que uma pessoa na Terra vai ver, fora do rio vai ver, é 11,2 km por segundo. Faz sentido que seja maior, certo? Que tem a velocidade do rio também. E o ângulo, então, você pode caracterizar um vetor pelo seu módulo e o seu ângulo. Então, a gente pode calcular esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, tangente de θ, é VBR. Então, a tangente desse ângulo é VBR dividido por VRT. Então, a tangente de 10 por 5. Isso significa que esse ângulo é 63 graus, mais ou menos. Então, 63 graus aqui, 30 graus aqui. Faz sentido isso? Faz, porque esse ângulo aqui, esse tamanho aqui é maior do que esse vetor aqui é menor do que esse. Aqui. Então, é um ângulo maior que 45 graus. Segunda parte do problema, então, é
Não é mais a mesma situação. Agora a situação é a seguinte: você quer que o barco tenha essa mesma velocidade relativa ao rio, de 10 km por hora, mas agora você quer que ele vá para o norte, ok? Você não quer mais que ele vá para o nordeste aqui. Você quer que ele vá para o norte, então você quer do ponto de vista da Terra. Então você quer que do ponto de vista da Terra o sentido dele seja esse. Então esse vetor é assim, tem o vetor aqui de um referencial em relação ao outro, quer dizer que do ponto de vista do rio, ele vai ter que ter uma velocidade assim, com esse módulo, e a gente quer saber em que ângulo que ele vai ter que ter para que do ponto de vista da Terra ele esteja indo para o norte, para ele chegar no ponto correto, ok? Então, de novo, vamos achar qual que é VBT, a gente tem que achar o módulo e o ângulo. Então, o módulo, se tira o teorema de Pitágoras aqui, VBT é raiz quadrada de... Esqueci de desenhar o que é isso. Isso aqui é o VBT. Vou desenhar esse triângulo que tá feio aqui, né? Não dá pra entender nada. Aqui é VRT, aqui é VBR, aqui é VBT. E aqui é o nosso ângulo. Então, VBT, isso é um cateto, então é hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, é 10 menos 5, raiz quadrada de 75, 8,66 e alguma coisa. Então, essa é a velocidade do barco do ponto de vista da Terra. Estão vendo que do ponto de vista da Terra, a velocidade do barco agora é menor, ok? Que aqui, ó, é menor. Do ponto de vista do rio, os 10 km por hora, parte da velocidade do barco está sendo para compensar que o rio está levando ele para um lado. Então, ele tem que fazer parte do esforço dele, parte da energia dele está sendo para compensar isso que o rio tá levando, ok? Então, faz sentido. Tangente desse ângulo, cateto oposto, VT, cateto adjacente, RT, VBT é isso daqui. VRT é o 5. Então, arco tangente de 5, multiplica por 180, divide por 60. Opa, isso não é tangente, é o ângulo. 60 graus. Então, ele tem que andar aqui 60 graus. É um ângulo parecido com 63 aqui que ele anda para cá, ok? Mas ele tem que andar 60 graus no sentido noroeste para compensar o sentido leste que o rio tá levando.